Bem-vindos à nossa análise. O Botafogo, depois da saída do David Ancelotti, foi ao mercado com um alvo muito claro. Um plano A definidíssimo. Rafael Guanais, o técnico recém-eleito melhor do Brasileirão de 2025 pelo trabalho, vamos dizer, histórico, no Mirassol. A proposta foi para a mesa, mas a resposta do Guanais foi um sonoro e, para muita gente, surpreendente não. E essa recusa, né, ela joga luz sobre uma das decisões mais difíceis na carreira de um profissional de elite. A gente está diante de um movimento de mestre, assim, uma escolha calculada que prioriza a construção de um legado num projeto sólido. Ou será que o Guanais simplesmente deixou passar a oportunidade da vida dele, sabe? O tipo de convite que talvez nunca mais se repita no auge da sua valorização. Para mim, a escolha dele é um raro lampejo de sensatez e visão de longo prazo no futebol brasileiro. Ele está claramente escolhendo as condições ideais de trabalho em vez do prestígio imediato. Já eu vejo com muito mais ceticismo, sabe? Eu acredito que ele está fazendo uma aposta arriscadíssima, subestimando quão efêmero é o sucesso e o quão pequena é a janela para saltar para o primeiro escalão de futebol. Bom, o ponto de partida para entender essa decisão, na minha visão, é a coerência. O Guanais não recusou o Botafogo por medo, mas sim por fidelidade a um processo. Ele pegou o Mirassol, um time que assim poucos esperavam que fosse competir, e levou a uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E não foi por acaso. Foi com um futebol vistoso, o terceiro melhor ataque do campeonato. Isso é o resultado de uma simbiose perfeita entre técnico e clube. Ele renovou o contrato em novembro, bem antes de qualquer assédio, com uma multa alta. Isso já era um sinal claro, né? Um sinal do compromisso dele com o projeto, mas espera aí. Coerência e fidelidade são admiráveis, claro, mas no futebol de elite elas podem ser confundidas com outra coisa: falta de ambição. Ser eleito o melhor técnico do Brasileirão e imediatamente ser chamado para ser o plano A de um gigante como o Botafogo, olha, não é um convite qualquer. É o mercado inteiro dizendo: você chegou lá, você pertence à elite. Recusar isso é um movimento perigoso. O próprio Guanais já admitiu em entrevistas que sonha em treinar um time grande. Então, quando a chance aparece, no melhor momento possível, ele diz não? Parece uma contradição que pode custar caro. Eu não vejo como contradição, mas como critério. Ele não quer apenas treinar um time grande, ele quer ter sucesso num time grande. E para isso ele precisa das condições certas. A fala dele quando ele questionou se num clube maior os jogadores teriam a mesma fome é muito reveladora. Ele está analisando o ambiente. Ir para o Botafogo agora, um clube com uma pressão gigantesca e um histórico recente de triturar treinadores, seria um risco enorme. Ele está trocando esse risco por uma estabilidade que, para mim, não é zona de conforto, é uma plataforma de lançamento. Aí é que eu discordo de verdade. Essa estabilidade que você elogia no Mirassol é exatamente o que a gente chama de zona de conforto. A prova de fogo, para um técnico do nível dele, não é ter sucesso onde ele tem controle total, um elenco que o idolatra e zero pressão por títulos. A prova de fogo é chegar no Botafogo, com a torcida cobrando, a imprensa em cima e replicar o sucesso. É fazer um elenco milionário ter a tal fome que ele mencionou. Isso não é um risco a ser evitado, isso é o trabalho de um técnico de elite. Evitar esse desafio é, de certa forma, admitir que talvez o método dele só funcione num ambiente controlado, de laboratório. Mas você está ignorando o histórico. Quantos técnicos promissores a gente já viu serem queimados ao aceitar o convite de um gigante na hora errada? O Botafogo, por maior que seja, não é exatamente um oásis de estabilidade, né? A pressão por resultados imediatos é brutal. Um início ruim com 3 ou 4 jogos pode destruir um trabalho de anos. No Mirassol, ele tem a confiança e o tempo para desenvolver suas ideias. Ele está no controle da própria narrativa. Uma campanha sólida na Libertadores com o Mirassol, um clube estreante, teria um impacto muito maior na carreira dele do que talvez um 6º lugar no Brasileirão com o Botafogo. Se essa campanha sólida acontecer. Você está partindo do princípio de que o sucesso vai continuar, e o futebol não funciona assim. Ele está trocando a certeza de um contrato com um gigante hoje pela esperança de um sucesso futuro que é totalmente incerto.
O que ele está fazendo é um all-in, sabe? Apostando todo o capital que ele acumulou em 2025 numa única temporada, a de 2026. No futebol brasileiro, com essa falta de memória crônica que a gente conhece, isso é quase um suicídio de carreira. O timing para a mudança era agora, com o troféu de melhor técnico na estante e o nome dele em alta. Mas o que é o timing perfeito? É aceitar a primeira grande proposta que aparece, eu vejo de outra forma. Aos 44 anos, ele não está no fim da carreira. Ele está, na verdade, criando o próprio timing. Ele está dizendo ao mercado, olha, o meu trabalho é tão sólido que eu posso me dar ao luxo de escolher o projeto certo, e não apenas o maior nome. Se ele leva o Mirassol às oitavas de final da Libertadores, enfrentando de igual para igual os monstros do continente, o passe dele vai valer ainda mais. Ele pode atrair o interesse de clubes ainda maiores, talvez até do exterior. É uma aposta na qualidade do próprio trabalho, não na volatilidade do mercado. É uma aposta de altíssimo risco. Você fala em campanha sólida, mas a realidade é que o Mirassol vai jogar 4 competições em 2026. A chance de manter o nível de excelência de 2025 é mínima. A fadiga, as lesões, a pressão de ser o time a ser batido, tudo isso entra em campo. E se o time é eliminado na fase de grupos da Libertadores e faz uma campanha mediana no Brasileirão? O que acontece? A percepção do mercado vira em 6 meses. O plano A do Botafogo vira uma nota de rodapé, uma curiosidade. Lembra daquele Guanais que brilhou em 2025 e não quis vir? A oferta que ele tem na mão hoje é real. A que você projeta para o futuro é especulação. E gigantes como o Botafogo, bom, raramente batem na mesma porta 2 vezes. Eu entendo o seu ponto sobre o risco, mas você está analisando a situação de forma muito fria, quase como uma planilha. O que me convence de que a decisão foi acertada é a convicção do próprio Guanais. Não foi uma hesitação, foi uma afirmação. O vice-presidente do Mirassol, o Juninho Antunes, foi claro. Ele disse que o Guanais, ao renovar, falou com todas as letras. Tenho certeza que quero ficar. Quero manter meu ciclo no Mirassol. Isso não é a fala de um técnico que está só aproveitando uma boa fase. Isso é a fala de um arquiteto que quer ver seu prédio pronto. Ele tem um projeto nas mãos. Ok, vamos falar de projeto? O projeto do Mirassol é fantástico, ninguém nega isso. Mas todo projeto tem um teto. Qual é o teto do Mirassol? Ser um participante constante da Libertadores? Chegar às quartas de final? É improvável que eles tenham estrutura e fôlego financeiro para brigar pelo título do Brasileirão ou da Libertadores. Agora, qual é o teto do Botafogo? O céu. No Botafogo, ele teria um orçamento muito maior, a capacidade de contratar jogadores de outro calibre, a chance real de lutar pelos maiores títulos do continente. Esse é o passo que separa um excelente técnico de um técnico campeão, um nome que entra para a história. Ele está optando por um projeto com teto de vidro bem visível, em vez de assumir um onde não há limites. Mas será que esse céu no Botafogo é real para o treinador? Ou é só uma miragem? Ele teria autonomia para montar o elenco como ele fez no Mirassol? Conseguiria implementar seu DNA ofensivo com a mesma liberdade? Ou seria forçado a ser mais pragmático para conseguir resultados rápidos? O projeto esportivo imediato do Mirassol é paradoxalmente mais sólido. Eles estão na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo ainda tem as fases preliminares pela frente, que são um campo minado. Ele está escolhendo o projeto que lhe dá mais garantias esportivas e controle no curto prazo. É uma escolha pelo trabalho, não pela grife. Mas essa questão da autonomia é uma falácia. Nenhum técnico em um clube de ponta tem 100% de autonomia. O desafio é justamente esse: navegar na política do clube, convencer a diretoria, gerir os egos de um vestiário estrelado. Isso faz parte do pacote. Ao ficar no Mirassol, ele está escolhendo não desenvolver essa habilidade, que é crucial para o próximo nível. E sobre o projeto esportivo, o Botafogo, mesmo na pré-Libertadores, oferece uma plataforma de visibilidade incomparavelmente maior. Um jogo do Botafogo na fase preliminar tem mais audiência e repercussão que a campanha inteira do Mirassol na fase de grupos. Ele está abrindo mão do maior palco do futebol brasileiro. Eu acho que você superestima a importância desse palco e subestima a do trabalho em si. O que valoriza um profissional não é apenas onde ele está, mas o que ele constrói.
O trabalho do Guanais no Mirassol já o colocou nesse palco. A recusa ao Botafogo, inclusive, amplificou essa visibilidade. Gerou essa nossa conversa, por exemplo. Ele virou o cara que disse não a um gigante. Se ele seguir com um bom trabalho, essa imagem de profissional criterioso e fiel aos seus princípios só vai se fortalecer. Ele está construindo uma marca pessoal que vai além dos resultados imediatos. Ou ele pode se tornar o exemplo de quem pensou demais e perdeu o bonde da história. A história do futebol é cruel com quem hesita. Para cada técnico que soube esperar e deu o passo certo, há 10 que esperaram demais e nunca mais tiveram a mesma chance. Ele está apostando que é exceção à regra. E essa é uma aposta que, historicamente, poucos ganham. No fim das contas, para ser lembrado como um dos grandes, você precisa treinar. E, idealmente, ser campeão por um dos grandes. É um caminho quase inevitável que ele, por enquanto, escolheu desviar. Para concluir meu raciocínio, a decisão do Rafael Guanais é um ato de coragem e autoconfiança. Em um meio tão imediatista, ele está optando pelo planejamento, pela consistência e pela fidelidade a um processo que ele acredita. Ele não está fechando a porta do Botafogo para sempre. Ele está apenas escolhendo abri-la em seus próprios termos, quando se sentir mais preparado e quando as condições forem as ideais. É uma demonstração de maturidade que deveria ser vista como um exemplo, não como um erro. E do meu lado, encerro dizendo que, por mais nobre que seja a lealdade ao Mirassol, a realidade do futebol de elite é implacável. Oportunidades como essa, de ser a primeira escolha de um clube gigante no exato pico da sua carreira, são raríssimas. Ao dizer não agora, Rafael Guanais não está apenas recusando o emprego, ele está fazendo uma aposta de altíssimo risco no futuro. Uma aposta que pode até consagrá-lo de forma inédita, é verdade, mas que tem uma probabilidade muito maior de custar a ele o acesso definitivo ao Olimpo dos treinadores brasileiros. No fim, essa escolha dele nos força a questionar o que realmente define uma carreira de sucesso, né? É o tamanho dos clubes no currículo ou a profundidade e o impacto do trabalho realizado? É a busca incessante pelo próximo degrau ou a construção paciente de um legado não importa onde? Exato. E não há uma resposta fácil. Apenas as próximas temporadas vão nos mostrar se a aposta de Guanais foi um ato de genialidade ou de ingenuidade. E todo o material em torno dessa decisão nos dá uma base riquíssima para acompanhar cada capítulo dessa história.